Olá, amigos, bem-vindos ao canal. Uma ótima quinta-feira. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Ajuda, patrocínio da amizade entre São Pedro e Porto Ferreira. Temos a nossa convidada, doutora Cristiana Alonso. E aí, Cris? Show? Tudo bem? Tudo bem. Vamos continuar as nossas reuniões de astrologia elementar, o assunto planetas, e estamos falando numa sequência de reuniões sobre Plutão. Plutão, terceira parte. Hoje nós vamos falar sobre essas entidades furiosas que iniciamos o assunto na reunião anterior, quando falamos sobre as eríneas ou fúrias. Doutora Cris, você é ascendente touro, confere? Sim. Aonde está o regente do seu ascendente, Vênus? O meu regente do ascendente está na casa 7 em Escorpião. Escorpião, né? O lar de Plutão. Isso. E você tem exatamente Plutão, o lar de Plutão na casa 7, Escorpião. E lá está o regente do seu ascendente. Então, de alguma forma, a tua individualidade é projetada no outro, na tua casa 7. Além disso, você tem cauda em Libra, que também, de alguma forma, te torna a sua vida refém do outro, né? Então, você tende, na sua encarnação, a lidar com pessoas manipuladoras e infernais, né? Verdadeiros demônios. Desde que eu nasci. Desde que você nasceu. Eu, por exemplo, não entendo como você consegue ser minha amiga, né? E como é que você tem lidado com isso durante essas décadas da sua existência? O que é ficar no meio dos demônios? Porque o regente da sua casa 7, da sua casa 1, Vênus, está lá, no meio do ninho de serpente. Como é que você sobrevive a isso? A essas entidades furiosas que você tem que enfrentar do outro lado? Principalmente mulheres, porque você tem Vênus lá. Então, você tende a criar muitas inimizades femininas. Como lidar com isso? Eu tive escola desde que eu nasci, porque para lidar com a minha própria mãe não foi fácil. E eu lidava assim. Eu fico triste quando alguma coisa me magoa, eu vejo muita coisa assim feia, difícil, infernal, que não era do jeito que eu gostaria que fosse, né? Porque o ascendente em touro e a cauda em Libra gosta de tudo harmonioso, né? Então eu ficava triste, me recolhia, chorava, e aí depois de 1 ou 2 dias, puf, recuperava, fazia um mecanismo meio fênix, assim. Que legal. E às vezes também, depois desses 2 dias, ainda vem essas eríneas me atazanar, né? À noite. Aqui, ó, a foto de uma eríne. Elas vêm atazanar porque Bem escorpiônica. Porque não é só aquele episódio em si. A coisa fica reverberando ainda por um tempo. Tudo bem, mas vamos radicalizar a questão. Vamos imaginar que você, dentro do seu contexto encarnatório e kármico, você encontre principalmente mulheres que desejam a sua morte, que te odeiam a ponto de querer que você suma da frente. Você já, acredito que tenha enfrentado isso algumas vezes. Não é fácil lidar com tanto ódio. E aí? Eu vejo assim, tudo que você põe foco e você dá valor, aquilo cresce. Sim. Então eu busco desviar o foco para outra coisa. Então você desvia o seu coração dessas flechas mortais. E bom, se você está viva ainda, tem funcionado. Eu não desvio sozinha, né? Devo contar com a ajuda de anjo da guarda, porque é uma coisa muito, muito natural. Eu fico triste, choro, né? Fico chateada, mas depois eu mudo o foco, né? Eu procuro ver sempre algo de bom na situação, nas pessoas. Então você acha que você lida bem com as forças plutonianas? A força plutoniana. Acho que eu fui aprendendo, né? Também não sou tão jovem assim, né? Durante a minha vida fui aprendendo, mas às vezes eu fico meio balançada também, né? Olha, o inferno é um lugar tão vigiado que, dentro da mitologia, é claro, existe um cão de 3 cabeças
que guarda a entrada e a saída dos infernos. Esse cão chama-se Cerbero. Olha, parece cérebro, né? Onde acontecem os grandes conflitos de consciência. Aqui, né? Nessa arena que é o ápice da nossa montanha, né? Que é o centro, o comando onde nós podemos dirigir ou perder o controle da nossa vida. Quando você está tendo uma experiência infernal, já que esse inferno é tão bem guardado, você está tendo dor de cabeça, sendo torturada por culpas, sentimentos sombrios, medo. Você desenvolveu algum sistema operacional que sublima isso? Talvez os evangelhos? As leituras me ajudam, o estudo. O estudo ajuda, porque aí você foca a mente em algo bom, né? Algo elevado. Acho que a única coisa que ajuda é isso, e aí você tem que esperar o tempo disso passar, porque às vezes leva um dia, você fala, nossa, esse dia não para de vir pensamentos, não para de vir medo, culpa, estou muito voltada para fora, muito preocupada com tudo, e aí você foca a sua mente em algo mais que te dê uma iluminação aí, e vai passando naturalmente. É aquilo, se você dá muito foco para aquilo, aquilo vai crescer. Max Heindel sugere que a gente deixe o mal desaparecer por inanição. Eu acho que eu faço meio isso naturalmente. Você não dá comidinha. Às vezes eu dou, mas aí depois eu percebo que eu estou dando, eu paro de dar, né? Tá certo. Você vai diminuindo a ração. Isso, e também tem a outra questão que o Max Heindel fala, que também já é uma coisa que já vinha em mim também, que é ver o bem em todas as coisas. A semente do bem está nascendo, mesmo no deserto ou no pântano. Sim. Porque eu vejo que o objetivo da vida é essa transformação do mal em bem. Então, os processos nunca estão acabados naquele mal que está acontecendo. Sempre tem algo por vir. Então, o mal é um bem gestando, é um bem em formação. Eu vejo assim, mas não deixo de sofrer quando ele está acontecendo. Legal. O sangue envenenado pelo ódio e paixões obsessivas. Eu te conheço já há mais de 10 anos e você é uma das pessoas assim que, admiravelmente, eu pelo menos nunca percebi que tivesse qualquer sentimento ruim em relação a alguém. Isso me dá raiva, me dá inveja, porque não tem a menor possibilidade de ser assim, porque eu odeio, eu odeio, eu odeio. Como é que você faz para não gostar, para não ter sentimentos ruins? A pessoa te deseja o mal, quer te matar, quer que se desapareça do planeta e você consegue falar bom dia, consegue... Como é que você faz isso, Cris? Olha, eu acho que o que me ajuda é minha lua em aquário, que eu tenho uma lua em aquário na casa 10 e ela é toda bem aspectada. Então eu me sinto mãe da humanidade e eu tenho um sentimento maternal e querendo que tudo fique bem, que a humanidade fique bem, que o ser humano fique bem, e seja lá quem for. Então tem coisas que às vezes me fazem que eu fico com raiva. Eu falo, meu, que raiva, a pessoa está fazendo isso, que burrice, né? Não deveria. Mas logo eu penso assim, falo, mas todo mundo aqui é sofredor, todo mundo está aqui para aprender, ninguém é perfeito e estamos tudo no mesmo barco, né? Que bonito. Mas eu vejo que você faz isso muito rapidamente. Eu nunca vi ressentimento em você. Pelo menos que eu tenha notado. Não tenho ressentimento, mas eu fico às vezes meio triste porque as coisas foram sofridas demais e não aconteceram da melhor maneira possível, né? Deus também deve ficar. Também. Obrigado, Cris. Eu que agradeço, Valeu. Oswaldo. Olá, Ricardo. Oi, Ozzy. Ó nós aqui. É nós. Duplinha caipira, afiada. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, sangue envenenado, sangue intoxicado, sangue venéreo, sangue venusiano, sangue pesado, sangue carregado de karma, como diz aqui em São Pedro, karma. Isso. Como purificar esse sangue, anjo bom? O entendimento,
ele é algo que precisa de um percurso e a pessoa precisa, assim como o ar, ela precisa buscar esse entendimento com todo o seu ser, né? Para que coisas assim tão enigmáticas como você propõe sejam contempladas. Você vê, quando você tem um evento em algum lugar, as pessoas descuidadamente, elas colocam o tema e escrevem verdades e mitos, como se mitos fossem mentiras. Então, um mundo que está sendo amaldiçoado hoje com títulos dessa natureza, onde você põe um determinado tema com verdades e mitos, ele é praticamente um mundo que não pode passar por um processo redentor. Por quê? Porque os mitos e a mitologia, elas vão dizer respeito a todo um funcionamento da nossa realidade suprafísica, dos nossos corpos invisíveis. Da nossa história Da espiritual. nossa história espiritual. E é por aí que a gente pode chegar nisso que você propõe. Porque o sangue é essa tela de mediação entre o que acontece no mundo físico e o que acontece no mundo suprafísico. De um lado, nós escrevemos as experiências que nós temos a partir dos sentidos e na atmosfera que a gente vive, de um dos lados dessa tela do sangue. Do outro lado do sangue, o espiritual escreve as respostas necessárias para uma forma de atuar enquanto a gente está encarnado. Então esse leitor, ele é muito fundamental. Por quê? Quando esse sangue está envenenado, a pessoa que está num estado de decrepitude humana, ela vai tentar fazer justiça com as próprias mãos. Então tudo aquilo que a deixa indignada faz com que ela queira atuar sobre o mundo para consertar algo que muitas vezes, se não na maioria, não tem conserto. Ela já foi feita por um ser completamente sem noção. Agora, se a pessoa tem alguma noção dos mitos e tem alguma noção do que uma filosofia oculta, como a filosofia Rosa Cruz nos oferece enquanto o entendimento da nossa anatomia suprafísica, ela sabe que a partir desse leitor do sangue e da experiência que ela tem no mundo físico, ela pode elevar a sua indignação para que em outro nível essa indignação seja resolvida pelas forças que têm o poder de atuar sobre o nosso mundo físico. Então eu não preciso ser a Erínia fisicamente enquanto um justiceiro, mas eu posso sentir o impacto daquela injustiça dentro do meu ser e incorporá-lo para que alguma instância do meu ser pode atuar na comunhão sobre o local onde eu atuo, onde eu estou, e gerar um movimento de cura. Então um ser curado, a sua presença esparrama a cura por onde ele passa. Ele pode, a partir de uma instância que, na maioria dos casos, é inconsciente, um corpo etérico, um corpo de desejos, uma mente que poder permitir que a gente atuasse em outros planos, ele funciona como um ativador dessas forças e um acelerador para que essas forças se manifestem e promovam uma harmonização. Num tempo completamente diferente da pessoa que está endemoniada, que está impregnada dos impactos e quer fazer justiça com a própria mão. Já imaginou você ter um papel de catalisador de Deus? Mas é isso. Essa consciência nos torna seres de catálise. Nós somos os olhos de Deus. E na medida em que a gente identifica algo e eleva isso à instância oportuna, nós nos tornamos curadores invisíveis. O veneno vira vacina. Isso. Então onde você está promovendo cura. Você está harmonizando. Então esse princípio da harmonização, que é Vênus, ele deixa de ser venéreo e passa a ser uma ferramenta da veneração. Você está em veneração ao palco do sagrado que se descortina, seja um sagrado desacralizado, seja um sagrado que te eleva, porque existem os dois movimentos, e essa Vênus não te vulnerabiliza, ela te eleva ao alto, né? Para isso vale sempre estudar uma obra maravilhosa de Shakespeare, Otelo. Otelo casou com Desdémona, que é o exemplo desse amor devoto, uma mulher belíssima, e ele devotava a vida dela, era uma relação devocional. Mas o ouvido de Otelo foi envenenado por Iago, que representa uma Erínia, né? Aquele que vem ao pé do ouvido e muda seu estado psicológico porque sussurra palavras envenenadas. Essas palavras entram e atingem o sangue, e do sangue vão para o coração. Desse momento em diante, Otelo se torna uma pessoa
completamente perturbada, a ponto de matar a mulher que ele venerava. Então, nessa peça, o veneno, o venério e a veneração estão muito bem colocados. Vale a pena estudar, para a gente, inclusive, compreender melhor como é que o mal atua através de Iago, um falso amigo. Muito pior que um inimigo é um falso amigo, né, Jubão? Pois é, porque você está despretensiosamente disponível e pode, momentaneamente, na presença do falso amigo, ser usado, né? Agora, se você tiver ciente e consciente das forças mitológicas, porque são forças, né? É um corpo simbólico que fala sobre forças com as quais a gente comunga. Você, de algum modo, está preservado, né? E não há o que temer. A questão é estar disponível. Não há nenhum problema em ser traído. O problema está em trair, descuidadamente trair, né? Trair, inclusive, a si mesmo. Principalmente. O traidor de si, ele naturalmente acaba traindo tudo que está à volta. Então, aqui nós temos uma questão plutoniana bem interessante para meditarmos na árvore sefirótica. Na Terra, na época lemúrica, do nosso reino existencial, Malkuth, na tradição, houve a divisão de sexos. Junto com a divisão de sexos, houve a queda. O surgimento de Adão e Eva, como divisão da humanidade em gênero, imediatamente trouxe como consequência a queda, ou a expulsão do paraíso. Então, a criação do macho e da fêmea, ou da polarização da força criadora em Marte e Vênus, e aqui nós podemos olhar de novo o sangue. Marte, o elemento marciano é o ferro. Ferro. Que é o elemento presente na hemoglobina. Hemoglobina. Isso. E Vênus rege o sangue, né, venoso, Sim, que faz uma contraparte com o sangue arterial. exato. Então, olha que ligação bonita, né? De acordo com esse equilíbrio ácido-base, esse equilíbrio da natureza masculina com a natureza feminina, dentro de nós nos tornamos seres divididos ou unificados. Nós mesmos nos dilaceramos e essas eríneas, essas fúrias, essas entidades demoníacas povoam o nosso interior e tiram a nossa felicidade, a nossa paz. Por quê? Porque nós nos dividimos, nos enfraquecemos. Essa divisão é inevitável, ela aconteceu. Mas agora nós temos a oportunidade, através dos mitos, dos estudos, das escolas espiritualistas, criar essa união de novo entre o fogo e a água, né? Entre o positivo e o negativo. Isso é possível? Você é esperançoso em relação a isso? Muito, porque é disso que se trata a astrologia na sua melhor possibilidade. Porque ela vai mostrar uma estrutura de entendimento pessoal, enquanto a habilidade que até o presente momento nós temos de criar sínteses. Então, por exemplo, no que você propõe entre Vênus e Marte, na relação de Vênus e Marte no nosso tema natal, nós podemos ver o estado atual que nós nos encontramos em termos de realizar essa síntese. Com que força nós contamos para realizar e sermos a manifestação dessa síntese onde quer que nós estejamos. Então é muito bacana você ver onde você se encontra para se tornar menos inconformado e, se não, adequar-se ao meio e afinar o seu instrumento. Você diria que um ser inconformado, ele é um candidato a ser deformado? Vai. E se ele não é deformado fisicamente, a vida dele se torna uma deformidade. Porque a vida tem essa habilidade de se conformar àquilo que a gente precisa, né? A vida é muito habilidosa. É mágica. Mágica. E nós temos o potencial de sermos mágicos. Se nós conhecemos essa anatomia suprafísica,
se nós conhecemos o corpo mitológico, que são as forças formativas que atuam com essa nossa anatomia suprafísica, para atuar no mundo físico, nós nos tornamos mágicos. Isso está dado. Mitologia é uma história que foi composta em um tempo em que Max Heindel, em que Rudolf Steiner nos mostra que a nossa visão não estava totalmente fechada para os mundos espirituais. Então isso não é conversa para carochinha, isso é coisa muito séria. Sim. E nós estamos num período muito curioso, né? Novamente a questão do Plutão em Aquário. Uma pseudo-liberdade, uma falsa liberdade que na verdade é um egoísmo profundo. Querer fazer tudo do seu jeito. Eu vou ter o sexo que eu quero. Né? Eu quero fazer sexo com um jipe militar. Tudo então, bem. qual é o seu sexo? Jipe militar. Hoje está liberado isso, né, Anjo Bom? É curioso, né? É. Eu acho sensacional a real expressão do que seja a liberdade de arbítrio. Sim. Porque isso é permitido, a pessoa faz isso e ela continua viva. Então tem algo aí para a gente aprender nessa permissividade, né, em termos de compreensão, principalmente como aquilo que chega aos nossos olhos nos choca ou nos faz admirar, né? Tem um filme maravilhoso que fala sobre esse grau de degeneração e perversão chamado Titânio, que a moça literalmente tem sexo com um carro. E o seu filho nasce enlatado. Então vejam, no nosso período, o Anjo Bom falou, né, de Plutão como síntese. Nós deveríamos caminhar para uma síntese plutoniana para reunir, né, essas forças que são opostas, mas que ao mesmo tempo elas comungam para formar uma unidade. Só que nós estamos fazendo ao contrário. Ao invés de a gente buscar essa unidade lá dentro, a gente quer uma livre expressão de qualquer coisa. Eu posso falar o que eu quero, eu posso transar com quem eu quero, eu posso ter o sexo que eu quiser. Então as perversões sexuais estão se transformando no nosso próprio inferno. Aquilo que deveria ser um prazer e proporcionar vida está virando um inferno, irmão. Sensacional, né? O ser humano é sensacional. O Ed Mota, ele tem razão, né? O mundo é fabuloso. O ser humano é que não é legal, né? Sim. Sensacional. É isso aí, né? O moinho do remorso. Que terrível, né? A gente pode fazer o que quiser, mas vai ter que pagar a conta. É isso? É o sistema de lapidação, né? Assim como você lapida uma pedra para ela ficar preciosa, jogando jatos ou jogando outras pedras nela, o remorso é um sistema de lapidação humana. Chega um ponto onde aquele remorso te leva a um movimento diferente do usual. Interessante, né? Muito. Não há como ficar parado. De algum modo a pessoa sofre. Agora, quanto mais que ele remove, né? É um movimento. Remorso. Tem alguma coisa que está sendo refeita aí, Verdade. né? Como remordimento, né? Remoer. Moer de novo. Tem uma retomada aí, né? Tem. Obrigado, Anjo Bom. Obrigado, Céu. Bom retorno ao céu. Amém. Não está congestionado lá, está tranquilo? Não, tá céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro. Tá. Oi, Gabi. Olá, Tranquilinho? tudo bem? Porto Ferreira está saudável? Lindo. Lindo e quente. Quente. Legal. Estamos falando sobre o remorso plutoniano, né? Você mexer lá nas entranhas, principalmente das coisas que você se recusa a ver, mas o destino te obriga. Vai jogar na sua cara em algum momento. Boa. Não tem como fugir o tempo todo. Mas você não acha que seria bom a gente pagar logo do que ficar rebocando o passado que não foi redimido? Então você fica carregando aquele monte de tranqueira, de tralha. É que nem a pessoa que vai acumulando coisas em casa que nem eu, né? Precisa cada vez comprar outra casa, mais quartos, para colocar mais tranqueira. Meu, não tem fim isso? Como é que funciona? Tem aquele conto do Michael Ende da cauda, que para ele ser livre, ele precisa ser leve, mas para ele ser leve e feliz, ele tem que falar não para os outros. E como ser leve e feliz falando não para os outros?
os outros que precisam de ajuda. Então, é dado para esse ser algo que ele vai colocando até se tornar pesado e incapaz de fazer o voo. E né? de realizar sua missão. E de realizar sua missão. Então, é sempre um paradoxo. O que a gente percebe é que o remorso, né, o remoer das coisas, advém de algo muito inconsciente. Esse Plutão, ele traz sempre algo inconsciente. Então, é um incômodo, é uma angústia, que a angústia é esse sentimento sem nome que nos coloca uma mão na nossa garganta e aperta, né? E o fluxo é interrompido. O ir e o vir se paralisam. E aí você olha para aquilo e você não compreende. Por quê? Porque está tudo muito no passado, está muito escondido. Então, é ótimo sentir esse remorso plutoniano para você parar. Só que você precisa ir para um segundo passo, como a Cris disse, que é o investigar, é o descobrir o que é e resolver. E agir. E agir, né? Então não tem como parar esse remorso plutoniano. Uma hora ele pega todo mundo. E é bom dar conta disso mais rápido, né, Gabi? Sim. Se você fica empurrando com a barriga, protelando, postergando, é pior. Avoluma. Dizem que tem um lugar lá no mundo do desejo, na região purgatorial, que é o pessoal que não consegue nem ir para frente, nem ir para trás. Limbo. Isso. É um lugar que o mundo do desejo é o mundo da cor. E ele é um mundo completamente sem cor. Nossa. E essas pessoas ficam num lamaçal. E essa lama representa todos esses atolamentos que a gente tem na vida. Esse é um lugar bastante escuro. E tem muita gente lá. Muita gente lá. Então é bom a gente perceber isso, né? E enfrentar Plutão antes de desencarnar. Diz que é um lugar tão inacessível, tão inóspito, onde não há uma gota da graça, é inalcançável para a graça divina, que só uma criatura humana é capaz de resgatar uma alma desse local. Sim. Um ser humano que amou num grau indizível, que acabou de fazer aniversário, é um libriano. Sim. São Francisco de Assis. Exatamente. O São Francisco de Assis, de tempos em tempos, ou espíritos alinhados ao São Francisco de Assis, visitam essa região purgatorial, né? Existem fraternidades franciscanas. Assim como tem a Fraternidade Rosa Cruz, tem fraternidades franciscanas. E esses homens de luz, eles conseguem adentrar a esses espaços. Mas a alma a ser resgatada tem que ter uma consonância com a alma de São Francisco também. Claro. Então tem que ter alguma coisa ali. Assim como no Matrix, o Neo e a Trinity tinham uma ligação de amor muito profundos, para a Trinity poder resgatar ele daquela estação de metrô que ele não conseguia sair. Era um limbo. Era um limbo. Ela teve que ir até ele, e ele é o Neo. Ele é o Neo. E caiu nessa armadilha do Merovingio. Exatamente. Que coisa, né? A gente tem que meditar muito sobre esse tipo de situação. Tem que meditar. Nossa. Esse Merovingio fala muito sobre Plutão. Sim. É bom que todo mundo assista esse filme. Inclusive no quarto, né? Tem até a Perséfone, a esposa. A esposa dele é a Perséfone. Remoer as transgressões. Segundo a filosofia Rosa Cruz, se eu fizer o exercício de retrospecção bem feito, e ele está descrito no livro Conceito Rosa Cruz do Cosmo, eu praticamente passo direto no purgatório. Olha que maravilha, que poupa tempo. Exato. Não vale a pena fazer? Vale muito a pena fazer. Então, o exercício de retrospecção é aquele lugar do dia que, antes de adormecer, a gente se recorda dos fatos por ordem inversa, até chegar à parte da manhã. Então, começa à noite até chegar à parte da manhã. E você se percebe
né? Você percebe o que você faz e o que está agindo em você. E aí, quando você erra, você reconhece os seus erros. Mas é preciso ter um coração humilde para fazer o exercício de retrospecção. Esse é o grande pulo do gato. Porque se você tem um coração soberbo, você é capaz de se parabenizar quando você é grosseiro, quando você É o meu caso, né? no caso do nosso irmão, você se parabeniza quando você é falho, quando você é servo inútil. Porque você encontra ali Você acha uma bonito ser inútil. desculpa. Você encontra uma desculpa. Ah, eu fui grosseiro com aquela minha irmã porque ela mereceu. Mas Né? Então, é preciso um coração humilde para fazer o exercício Mas de não é essa a retrospecção. questão. O problema é de Deus, porque olha o meu mapa. Eu tenho Vênus, Mercúrio e Cauda Dragão em Gêmeos na casa 9. Como que eu posso me arrepender? Eu sempre tenho uma justificativa. Então, o Oswaldo ele tem o curso, né? Seja rigoroso com o outro e auto-misericordioso. Exatamente. E aplico todas as regras. Legal, Gabi. E nós temos que, se formos espertos, remoer até a remoção. Olha que bonito. Até ficar um pozinho leve, quase que um gás que volatiliza. Então os nossos pecados viram vento, são levados na atmosfera, se transformam em chuva, adubam. Como é que eu posso, então, de fato, saber que eu removi os meus pecados, Maria Gabriela? Você que tem Plutão na 10, explica para mim. Ai, nossa, eu devo ter todas as respostas, né? Enfim, você pega o seu mapa astral, a casa 1, a casa 2, a casa 3, e a semente do trigo, ela foi dada por Deus. Mas plantar, molhar, esperar, depois colher, e depois moer, e depois fazer o pão é tarefa de cada um de nós. Então, a gente tem que verificar se todas essas experiências, por mais dolorosas que tenham sido, gerou o pão da vida, que cria e alimenta a alma, né? Então, todos os acontecimentos das nossas vidas, sejam eles bons ou maus, sejam eles temperos apimentados e amarguinhos de um erro, né? Eles fazem parte do pão da vida. E ele precisa criar e alimentar uma alma. E quais são as almas? A alma consciente, a alma intelectual e a alma emocional. Então, quanto mais habilidades você tem, memória, capacidade de observar, de discernir, maior a sua alma. Então, você é capaz de perceber como é que está a sua alma hoje. Se você é distraído, vacilão e permite que os seus desejos mais inferiores ajam por você, decidam por você, você está com um problema no pão da vida, né? Na padaria do zodíaco. Em padaria você entende. Ou, então, olhar com atenção, da casa 1 à casa 12, o que você tem ali de semente e o que você tem feito. Então, Legal. é a melhor maneira da gente ver. Uma maneira prática. Isso. Boa, Gabi. Trânsitos de Vênus e Lua. Plutão em cima de Vênus e em cima da Lua. Não é todo mundo que enfrenta isso, porque Plutão é lento. Normalmente ele arrasta, atravessa 4, no máximo 5 signos numa encarnação. Mas a possibilidade de ele passar em cima da sua Vênus e da sua Lua é razoável. Vamos dizer, contando os dois planetas, uns 30% a 40%. Eu estou com Plutão em cima da minha Lua. E a Cris também está com Plutão em cima da Lua dela. Eu posso garantir que o mundo desaba. Tudo que lhe dava segurança e certeza, tchau. Você fica a ver navios. Como é que a gente pode passar por um trânsito desses, Maria Gabriela? Você tem Lua em Escorpião. Portanto, Plutão já passou em cima da sua Lua. E passou no meu ascendente também. E passou no seu ascendente também. Né? Está passando, porque o seu ascendente, em boa parte, é Aquário. É. Mas vamos falar da Lua. Como que é essa experiência de repente,
você navegar no nada? Não há garantias. Não é garantia? Não. É uma aposta. É uma aposta. Você diria, eu pelo menos penso dessa maneira, que quando Plutão passa em cima da Lua, a sua fé em Deus, a sua confiança no destino, a sua esperança, a sua fé, tem que estar no mais alto grau de manifestação para você suportar essa travessia. Porque você não pode contar com nada mais dos seus seguros, dos seus portos seguros anteriores. Sim. Você está literalmente à deriva no destino. Sim. O que me passou foi que todas as minhas convicções foram diluídas. Né? Chega um momento que nada que eu acreditava e considerava como justo, correto, verdadeiro, aquilo ruiu. E eu percebi como eram sensíveis e como eram fáceis de serem diluídas. Né? Como eu estava construindo o edifício da minha alma sob um terreno arenoso. E aí tudo foi embora. Chega uma hora que você está assim meio que sozinho e na ventania e esperando acontecer alguma coisa. E aí você fica só você e a graça. Legal, né? Isso é ótimo. É ótimo. É ótimo. Você começa a perceber muito mais os seus esquemas pessoais, a sua corrupção. Você acha que essa experiência nadificante é necessária para você se livrar dos seus construtos psíquicos? Sim. Tudo bem que a gente acaba construindo outros. E a Niki de Souzinelli fala realmente sobre não construir, mas em formar. Né? Então, tipo assim, a gente acaba sendo viciado nessas construções. E construções que são baseadas em tijolos, que é matéria, que é conhecimento, que é argumento. Argamassa. Argamassa, e isso não tem muito sentido para a vida espiritual. Né? Então você precisa se permitir esse nascer novamente. E nascer novamente assim, o que Deus te dá. E o que Ele te dá é graças a Deus. Lindo. Então nós recomendamos para quem passou ou vai passar essa experiência de Plutão em cima da Lua, Plutão transitando em cima da Vênus, meditar sobre essa obra fabulosa de São João da Cruz, né? A experiência da noite escura, a noite escura da alma. Que, imagina, ele é um santo. Um santo tendo essa experiência, essa vivência do nada, da escuridão absoluta. Não tem nada atrás de você, nem à frente. E aí, o que você faz? Você não pode se agarrar a nada. Lindo, né? Maravilhoso. Acho que é um bom exemplo de uma experiência plutoniana. Exatamente. Em alto grau. Exatamente. Quer acrescentar alguma coisa, Gabi? Para mim está tranquilo. Maravilha. Obrigado, amigos. Nos encontramos na próxima quinta-feira. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.